Bom, esse livro que eu acabei de lançar, né, que é o Flávio Marinho em Letras de Imprensa, o título diz tudo. É minha fase como jornalista na vida. 14 anos, durante 14 anos eu fui jornalista antes de me tornar essa pessoa que faz teatro, que escreve, que traduz, que dirige, que produz. Foram 14 anos de jornalismo muito intenso. Eu trabalhei em 9 órgãos de imprensa, fazendo matérias, reportagens, críticas de cinema, de teatro, de show. Então, partiu um pouco do meu desejo de informar o público um pouco do meu perfil e resultou, eu acho, assim, num balanço da vida cultural carioca dessas 2 décadas, dos anos 70 e dos anos 80. Olá! O Matéria Bruta de hoje te convida a mergulhar no universo do teatro e do jornalismo com um novo livro de Flávio Marinho. Escritor, dramaturgo, tradutor e diretor, Flávio também teve uma trajetória marcante como crítico de teatro, escrevendo para alguns dos veículos mais importantes da época. Nesta obra, ele reúne textos dessa fase de sua vida, quando assinou críticas e reportagens para jornais como Tribuna da Imprensa, Última Hora, O Globo e Jornal do Brasil, além de revistas icônicas como Vogue, Visão, Manchete, Desfile e Ele e Ela. O livro resgata não apenas a história do teatro brasileiro no Rio de Janeiro entre 1973 e 1987, mas também o papel fundamental da imprensa cultural nesse período. Em entrevista ao Curta, Flávio compartilhou memórias dessa época, sua visão sobre a crítica teatral e o impacto da mídia na cena artística. Flávio Marinho em Letras de Imprensa, porque acho que as gerações atuais que consomem teatro me conhecem como autor, diretor, tradutor, produtor de teatro, mas eu tive 14 anos da minha vida que até achava que ia viver para sempre disso, mudei de ideia de repente. Foram 14 anos de jornalismo muito intenso. Eu trabalhei em 9 órgãos de imprensa, fazendo matérias, reportagens, críticas de cinema, de teatro, de show. Então, partiu um pouco do meu desejo de informar o público um pouco do meu perfil e resultou, eu acho, assim, num balanço da vida cultural carioca dessas 2 décadas, dos anos 70 e dos anos 80. Dividi o livro em 9 capítulos. Um capítulo para cada órgão de imprensa. Então tem um capítulo para Vogue, outro para o Globo, outro para Ele e Ela, Visão e por aí vai. Tem muitas histórias divertidas que estão contadas, porque, na realidade, eu, na época que escrevi o livro, levei 2 anos escrevendo, eu estava colaborando numa novela chamada Além da Ilusão. E é aquela preocupação de gancho, aquela preocupação de prender a atenção do espectador. Então, eu escrevi esse livro com isso na cabeça. Então, foi uma coisa louca. Então, se você for reparar, cada matéria, cada crítica, cada reportagem, cada artigo é antecedido por um textinho meu, escrito recentemente, que funciona mesmo meio como que um gancho de interesse para a leitura. Eu crio um clima para a pessoa ter vontade de ler o que vai acontecer depois. Então, tem ganchos de novela para você ler o que acontece. Por exemplo, tem uma entrevista na Vogue que eu fiz com a Irene Havas, que é uma delícia, porque a Vogue me pediu uma entrevista com a Irene Havas quando ela estava no auge de uma novela chamada Sol de Verão, novela das 8, ela é protagonista absoluta. Eu falei assim, gente, a gente não vai conseguir, ela grava até domingo, não, dá um jeito, nós queremos, tem que ser, dá um jeito, te vira. Aí a gente se vira, né? Estão mandando. Aí liguei, Irene, você falou, Flávio, está um horror, mas me diz algum lugar, eu vou aonde você estiver, porque eles estão querendo muito. Aí ela tinha uma externa que ia durar o dia inteiro no buraco do metrô no Flamengo, quando estavam fazendo o metrô no Flamengo. Isso foi há 40 anos atrás. Aí nós fomos, levei um gravador deste tamanho, ficamos em pé
debaixo de uma poeira louca, um barulho infernal e um sol de verão na cabeça, de 40 graus, fazendo uma matéria para a Vogue, então tentando ser elegante, tentando ser chique, porque é a Vogue, né? Então você lê, aí eu conto essa história toda e depois reproduzo a matéria, que em nenhum momento passa que eles estavam pingando de suor, dá uma água, pelo amor de Deus, que não tinha esse clima de horror. Teve uma outra muito engraçada também no Ele e Ela. No Ele e Ela eles me chamavam sempre para entrevistar astros internacionais. Então Travolta, Bob Fosse, eles vinham aqui lançar filmes e aí assim, Flávio, vai lá, como eu falo muitas línguas, vai lá, entrevista esse povo. Então, tá, eu ia entrevistar. Só que Ele e Ela é uma espécie de playboy brasileiro. Então, está interessado na vida sexual das pessoas, na vida íntima. E eu sempre tentava fugir um pouco disso, mas sempre me cobravam. Aí teve um ano aí que o Anthony Perkins veio divulgar o Psicose 2 aí. E tinha saído matéria no mundo inteiro falando que ele era gay e que ele tinha filmado com Brigitte Bardot, Sofia Loren, que não tinha transado com nenhuma delas. Aí o editor, não deixa de perguntar sobre isso, você não vou conseguir, eu não fui treinado para isso não vai dar certo. Flávio, é o assunto, está todo mundo falando. Eu falei, Jesus Cristo, eu não mereço isso. Aí eu cheguei, sentei com ele, foi ali onde é hoje em dia, ali no Posto 6, onde era Canal 13, TV Rio. Falei para ele, Mr. Perkins, o negócio é o seguinte, eu trabalho para uma revista chamada Ele e Ela. It's a cross between Penthouse and Playboy. Então, eu vou ser obrigado a te perguntar coisas sobre a sua vida íntima pessoal. Se o senhor não quiser responder, não responde. Aí ele, tá legal. Aí perguntei, claro que perguntei sobre Psicose, sobre Hitchcock, sobre Sofia Loren, Brigitte Bardot. Aí fui introduzindo o assunto com muito cuidado, o máximo de elegância, e ele realmente foi respondendo a tudo, também de uma forma com muito eufemismo e até com alguma mentira, mas ele respondeu tudo que eu perguntei. Aí no final, depois dos 40 minutos, que dava um tempo para a gente entrevistar, com uns 40 minutos, muito obrigado, tá legal. Assim. O filho da puta vira para mim e fala assim, tá vendo? Não doeu nada. Olha só que debochado. Eu conto tudo isso, aí depois vem a entrevista, eu com luvas de pelica, perguntando coisas delicadíssimas para ele, mas perguntando. Ele negou, porque ele disse, inclusive, que ele era casado, tinha 2 filhos, mas na realidade ele era gay, tanto que anos depois ele morreu de AIDS. Então, aí veio à tona tudo quanto é história dele. Na realidade, acabou casando, tendo filho por ser obrigado pelo estúdio, né? Essas coisas que aconteciam antigamente. Graças a Deus, isso mudou, né? Isso é 40 anos atrás. Bom, eu comecei a escrever em jornal com 18 anos, quando eu estava no primeiro ano da faculdade de Direito e vi que aquela não era a minha. Aí me convidaram para escrever uma coluna diária de teatro no jornal Tribuna da Imprensa, que nem existe mais, que era um jornal muito visado, que era um jornal de esquerda, visado pela censura da ditadura. E uma coluna diária, que é uma... Eu não sei onde eu estava com a cabeça, era muito irresponsável. Com 18 anos, encarar uma coluna diária não era fácil. Mas não sei porque houve uma repercussão. Era um jornal que, na época, 73, ele só vendia 8 mil exemplares, mas quem lia eram pessoas ruidosas, né? E aí eu me lembro que um dia eu estava lá, ia entrar numa estreia do teatro do Glaucio Gil. Essa história está logo no início do livro. E aí, de repente, eu ouço assim, Flávio Marinho, foi com um sotaque francês carregado. Eu falei, Jesus Cristo, o que está me acontecendo agora? Era Jacqueline Laurence, que viria a se tornar uma das minhas melhores amigas. Aí, assim, estou te lendo na Tribuna da Imprensa. Aí eu falei, alguém me lê, você lê, que bom, não sei o quê. Olha, está tudo muito bem, está tudo muito bom, mas abaixa o nível. Eu falei, o quê?
Não, porque você está fazendo umas ironias muito sutis e tem umas palavras que você coloca em francês. A classe é muito burra, muito ignorante, ninguém vai entender nada. Faz mais popular, tá? E foi embora. Entrou para o teatro e me deixou e a chuva começou a cair. E eu falei assim, meu Deus do céu. E agora ela tinha totalmente razão, que no dia seguinte eu já mudei tudo e imediatamente teve muito mais repercussão, porque eu estava querendo me exibir um pouco com 18 anos. Tá. Mas não é assim que a banda toca. Eu entendi logo que o estilo jornalístico de mídia impressa, né, é uma coisa objetiva. A pessoa está lendo no café da manhã aquilo, quer ler, entender, não pode ser uma coisa muito complicada. Não precisa fazer assim. Era insegurança minha, eu estava querendo me afirmar, porque eu era muito jovem e com uma responsabilidade muito grande, era um quarto de página. Eu fui logo depois chamado pelo Gilberto Braga, leu e falou, eu vou tirar 2 meses de férias, eu quero que você me substitua. Eu tinha 6 meses de tribuna da imprensa. Assim, eu no Globo já? Eu falei, eu com 19 anos estava no Globo, fazendo coluna diária de teatro, substituindo o Gilberto Braga. Aí eu falei, gente, e aí a minha vida foi muito louca. Aí a Vogue me chamou, ela, Manchete, desfile, crítica de cinema no JB, foi uma loucura. Mas foi esse toque da Jaqueline, que foi assim, segura a tua onda. Tá bom, mas tá demais. Uma vez para o Globo, eu fui entrevistar o Dias Gomes, que é novelista e dramaturgo brasileiro, e de repente ele soltou. Eu sou o maior dramaturgo do Brasil. Eu pensei, meu Deus, como louco, como é que ele fala uma coisa dessa? Aí eu anotei, vou botar. É claro que o editor botou no título, eu sou o maior dramaturgo vivo. Aí eu falei, e naquela época as matérias do Globo, grandes, de segundo caderno, tinham chamadas na televisão e toda hora vinha, Dias Gomes, eu sou o maior dramaturgo vivo. Eu falei, caralho, isso vai dar merda. Aí na semana seguinte, Nelson Rodrigues estava lançando uma peça. Lá fui eu entrevistar o Nelson na casa dele, no Leme. Aí Nelson, aí tudo bom? Tudo bom? Toma café com bolo de fubá, não sei o quê, papapá. Foi assim, antes que eu te dizer uma coisa, Flávio, eu falei, ele não é o melhor dramaturgo nem dentro da própria casa, porque a Janete Claire é melhor que ele. Olha, é claro que eu pus e foi pro título. Dias Gomes não é o melhor dramaturgo nem dentro da própria casa. Eu falei, caralho. Aí começou carta do leitor, foi uma... E eu naquele fogo cruzado, eu falei, por quê? Por quê? Eu fujo de confusão e a confusão corre atrás de mim. Aí escrevi uma coluna me colocando entre os dois, colocando as qualidades de uma, as qualidades de outro. É uma loucura. Mas foi uma época animada. O Não Me Entrego não tem esse tom de resistência, que é o tom do teatro e do cinema que o Walton fez a vida inteira. Foi sempre um teatro político, um cinema político de resistência. E aí a peça, dentro desse tom de resistência, ela tem muito senso de humor e narra a trajetória do Otto, desde os bancos escolares até os dias de hoje. Muito centrado só em teatro e só em cinema. Eu deixei de fora a televisão porque ele teve 80 participações em novelas. E aí, para botar 80 participações, ia ser um livro de 2.000 páginas, então não deu. Bom, o Não Me Entrego Não, como você sabe, virou um fenômeno teatral de bilheteria e eu estou até hoje muito perplexo com o sucesso estrondoso da coisa e fico muito na porta lá, na entrada e na saída, para ouvir o que as pessoas dizem, para me orientar, para eu encontrar explicação para o fenômeno. Agora, o fenômeno não tem explicação, né? A gente esquece desse detalhe, né? E muita gente na saída me reconhece, não sei como, e fala para mim, adorei, onde é que eu encontro o texto para ler? Eu vou assim, não tem, tá no meu computador. Assim, não, na quarta ou quinta vez eu vi que era uma coisa que se repetia. Aí eu propus
a Isabel Diegues, da Cobogó, de lançar o livro há uns meses atrás, e ela topou imediatamente. E vai ser ótimo, que as pessoas vão poder levar essa lembrança para casa da peça, né, que é o texto na íntegra, e ainda por cima você, com a distribuição nacional, quer dizer, gente que mora no Macapá, no Acre, vai poder ter acesso. De repente, a peça não vai chegar até lá, mas vai chegar o texto, pode ler, já é uma informação que chega, né? E você, tem alguma crítica de teatro que te marcou? Ou um espetáculo que te fez enxergar a arte de outra maneira? Conta pra gente na enquete do Spotify ou pelas redes sociais. Este episódio foi produzido por Eduardo Fradkin, contou com a captação de som de Lívio Leite, identidade visual e artes de Gabriela Diniz, assessoria de Francis Carnaúba, coordenação geral e edição de Bárbara Luiz e voz de Flávia Mano. O Matéria Bruta é o podcast do canal Curta dedicado à cultura e às humanidades. Para você ficar por dentro de tudo, se liga na dica. Se inscreva no Google Podcasts ou no Castbox, siga o Matéria Bruta no Spotify e na Amazon, ou assine no Apple Podcasts. Até mais!